Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Presidente da Câmara Municipal, vereadoras e vereadores, membros da Assembleia Municipal, presidentes de junta e outros elementos, representantes das autoridades oficiais, convidados, caros cidadãos e caras cidadãs. É com muita alegria que aqui estou nesta cerimónia comemorativa de um acontecimento tão marcante da vida de todos nós e da minha própria vida em particular, pois tive a oportunidade de o viver na altura. A Revolução de 25 de Abril iniciou um processo que nos deu a liberdade para construirmos uma sociedade mais justa. E o povo saiu à rua, em alegria. Lembro-me de alguma das reivindicações da altura, das quais saliento, para aqui referir, a luta pelo pão, a paz e a liberdade. Escolhi estas três palavras de ordem, pois refletem alguns dos principais progressos do pós-25 de Abril, mas que julgo estarem em perigo e necessitam da nossa atenção. Estou consciente de que na vida social nenhuma construção está garantida e que necessita sempre de uma atenção constante. Mas estes são alguns dos temas da minha preocupação atual. A liberdade. Um dos principais objetivos a ser concretizado foi formalizada na Constituição de 76. Apesar de nada ser perfeito e nem todos os seus objetivos, como a regionalização, estarem concretizados, temos um sistema de democracia representativa para organizar a nossa vida política e um conjunto de normas que nos permitem exprimir e atuar livremente. Mas os tempos que correm pelo mundo fora e também em Portugal assistem a uma crescente polarização social, com o avanço de correntes populistas que, confundindo os indivíduos com o todo, procuram fomentar ódios raciais. E não são apenas ódios raciais, com a mesma demagogia criam grupos de inimigos, os políticos, as pessoas de bem, as pessoas bem instaladas, os intelectuais, os homossexuais e outros, tudo lhes serve como alvo com os quais se atiçam ódios e pretendem mobilizar votos. Estes movimentos não respeitam os outros e desprezam as regras democráticas. Alimentam-se de ódios e criam e vivam da insatisfação das populações e não da resolução dos problemas. As propostas que apresentam são um perigo para as liberdades que alcançamos. A paz. Foi outra das conquistas alcançadas. Nascido da necessidade de pôr termo à guerra colonial, com o 25 de Abril iniciou-se um processo de descolonização. Atribulado e suscetível de críticas, mas só assim foi possível construirmos uma sociedade livre e em paz, pelo menos em Portugal. Acabou-se o serviço militar obrigatório e o nosso exército passou a ser reconhecido pela sua ação nas ações de paz em que participava. Mas os tempos que correm não são favoráveis. As tensões entre as várias potências imperialistas têm vindo a agudizar-se. O que totalmente era uma guerra económica tem passado a ser uma guerra pelo controle de territórios estratégicos, como a recente invasão da Ucrânia nos mostra. Além das lutas pelas matérias-primas, o controle das fontes de metais raros necessários para as novas tecnologias passou a ser um importante objetivo estratégico. A corrida aos armamentos, cada vez mais sofisticados, intensifica-se a ritmo acelerado. Fontes de conflitos não faltam e o futuro não se apresenta risonho. O pão. O pão foi outra das nossas conquistas de Abril. Apesar de não termos erradicado completamente a miséria, a situação atual é incomparavelmente melhor que a existente em 74. A liberdade sindical permitiu a luta por melhores salários, atribuiu-se a reforma a quem não a possuía, construiu-se um serviço social capaz de resolver as situações de maior carência, etc., etc. O recente aumento do salário mínimo, apesar de muitos insuficientes, são alguns dos passos necessários para garantir a quem trabalha não vive da miséria e não passa fome. Mas a distribuição da riqueza produzida é cada vez mais desigual e tem-se agravado com as recentes crises. As poucas melhorias dos salários mais baixos escondem a crescente acumulação de riqueza nas camadas mais ricas e o empobrecimento da chamada classe média, que, além do mais, vive afastada de apoios sociais. Um fenómeno velho e preocupante nos tempos de 74, mas praticamente esquecido nos últimos anos, surge agora com bastante acuidade a crescente inflação. Com a saída da pandemia e com a guerra da Ucrânia, os preços dos mais variados produtos têm subido a uma velocidade assustadora. Para além dos aumentos dos combustíveis que todos verificamos, devemos ter atenção que no último mês o cabaz alimentar subiu 10%. Isto para não falar de outros produtos como os materiais de construção, etc. A inflação não é sentida com a mesma intensidade pelas várias camadas da população e são os mais pobres, aqueles que mais sofrem com ela. Ligada à inflação está a luta constante entre o capital e o trabalho pela repartição da riqueza produzida. O combate à inflação deve ser feito pelo controle dos lucros excessivos e pela garantia da reposição do poder de compra das populações. Não me refiro apenas aos mais desfavorecidos, a quem o Governo se prepara para dar esmolas. Refiro-me a todos os salários e pensões que devem acompanhar o aumento do custo de vida.
Se não tomarmos medidas neste sentido, continuamos a empobrecer uma parte importante da nossa população e a criar um campo fértil ao crescimento de correntes antidemocráticas e a pôr em perigo a liberdade conquistada. Não queria falar de 74 sem falar de um problema então ignorado, a crise ambiental. Embora já houvesse quem alertasse para a degradação do ambiente provocada pela atividade humana, só posteriormente se tornou claro que era o próprio clima que estávamos a alterar. Nos nossos tempos, o combate às alterações climáticas será o novo 25 de Abril. Do sucesso desta luta dependerá o futuro do pão, da paz e da liberdade. Se não a vencermos, teremos lutas pelo acesso à água e aos alimentos. E todos saberemos e vemos que onde há guerra, não há liberdade. Caros e caras concidadãos, o 25 de Abril de 64, que hoje comemoramos, foi uma fonte de alegria e de esperança. Muitas das promessas de Abril foram concretizadas e outras ainda estão por cumprir. Mas mesmo aquelas que julgamos adquiridas estão em risco. Saibamos ser herdeiros desta esperança e defender os seus ideais. Termino com uma frase de uma música desse ano, de 74, do disco A Cama-Roupa, de Sérgio Godinho, que ainda há pouco ouvi em Olé. Só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver, e continua. Mas estes outros temas merecem também a nossa atenção, mas não poderei agora aqui dedicar. Portanto, viva o 25 de Abril. Obrigado pela vossa atenção.